Imagina a seguinte situação. Um fazendeiro padrão do fim do século XIX, com seus 20 escravos, vive com a esposa e 5 filhos. Um já até casou e tem 2 filhos. Ou seja, 10 pessoas vivem na casa dele e o dobro de pessoas trabalha lá em troca de moradia e comida. Um dia, chega um oficial do governo na fazenda com um documento dizendo que agora está proibido ter escravos, que o fazendeiro tem que passar a pagar pelos serviços deles. O fazendeiro então reúne os 20 escravos e essa é a cena que se desenrola. Tenho uma ótima notícia para vocês. Por ordem do governo, eu agora não posso mais ter escravos. Vocês estão livres. Não precisam mais trabalhar para mim. Ê, tamo livre! Vamos festejar! Chega de manga! Vamos beber leite à vontade! Agora saiam das minhas terras e vão procurar outro lugar para viver. Hã? Mas onde a gente vai morar? Não importa. Vocês agora são livres. Agora saiam daqui. Mas o que a gente vai comer? Não é mais problema meu. Vocês são livres. Vão caçar uma terra para vocês. Você vai se livrar da gente assim? Deixar todo mundo na miséria? Todo mundo não. Eu preciso de 2 mulheres para continuar trabalhando na casa e 3 homens para trabalhar na roça. Esses eu vou pagar. Os outros que se virem. Vocês têm até o fim do dia para sair das minhas terras. Viva a liberdade! Então, foi mais ou menos isso que aconteceu na época da abolição da escravatura. Os escravos foram libertados, mas nada foi oferecido para que eles conseguissem construir uma vida digna. Além disso, como a maior parte das terras tinha dono, eles acabaram sendo relegados a lugares afastados, inférteis ou onde era difícil construir e manter propriedades. Já deu para entender onde eu quero chegar, né? Os brasileiros ricos, que eram poucos, tinham muito dinheiro e dominavam a economia do Brasil. Já os pobres tinham que se virar para conseguir sobreviver. E quem eram os brasileiros ricos mesmo? Eram os brancos, descendentes de portugueses. É por isso que aqui, geralmente, quando a gente fala de pobre, a gente está falando de preto, ou mulato, ou pardo, ou o nome que você quiser dar. E não vem com esse papo de, mas tem branco pobre também. Claro que tem, mas eles estão longe de ser a maioria, ou sequer a metade da população. Eu mesmo meio que me enquadro nisso. Eu cresci no subúrbio do Rio, comecei a trabalhar com 14 anos para ajudar nas contas de casa, parei de estudar com 16 porque eu não conseguia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Mas mesmo eu, que aqui no Brasil sou considerado branco e tenho a clara consciência de como isso me ajudou socialmente, se eu olhar para trás, para minha ascendência, tenho antes de mim pretos e índios, por exemplo. Eu só dei a sorte de ter 2 bisavós portuguesas com uma genética muito forte que me deram os traços que eu tenho hoje. Mas eu sei que eu faço parte da exceção, e generalizações não são construídas com as exceções, mas com a maioria. No Brasil, em geral, pobre é preto. Não precisa acreditar na minha palavra. Pesquisa uma foto de um baile funk de favela e conta quantos brancos tem nela. Agora, pesquisa uma foto de uma formatura de curso de medicina e conta quantos pretos tem nela. E isso acaba me levando para uma discussão que aconteceu em sala de aula no ano passado. Eu, como eu já falei algumas vezes, sou professor de escola pública, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, numa cidade do interior do Rio. Aqui, a população é basicamente de pretos, pardos e afins. Aí, ano passado, um professor de história vindo do Rio disse numa aula que preto não é médico. A turma ficou revoltada, reclamaram com a direção, chamando ele de racista e tudo mais. Como eu dou aula na mesma turma e eu costumo abordar esses assuntos sociais com meus alunos, esse episódio acabou chegando na minha aula. E ficou claro para mim que, por um lado, o professor não se expressou direito, e por outro, os alunos que já tinham uma má vontade com ele levaram para o pior lado possível. Então eu conversei com eles. A primeira pergunta que eu fiz foi: por quantos médicos pretos vocês já foram atendidos? Óbvio que a maioria deles, na faixa dos 17 a 20 anos de idade, nunca tinha sido atendido por um médico preto. Por enfermeiras sim, como eles deixaram claro, mas nunca por médicos. E olha que a minha cidade é exemplo de saúde pública. Se todo o SUS funcionasse como funciona aqui, o Brasil era modelo internacional de saúde. Então eu perguntei para eles se eles sabiam o porquê disso, o porquê de quase não ter médico preto. A conclusão é simples. O curso de medicina não é para pobre. Tem pobre que consegue fazer? Claro que tem. Mas, de novo, a gente está falando da exceção. O curso de medicina não
é para pobre. Eu tenho um ex-aluno que se tornou meu amigo, que se formou em medicina não tem muito tempo. Ele fez os 6 anos da faculdade pública fora do Rio de Janeiro, onde eu conheci ele. As aulas ocupavam o dia todo, então ele não podia trabalhar. O material, os livros, os seminários, tudo é muito caro. E como ele não podia trabalhar, ele foi bancado pela família durante todo o período da faculdade. Mesmo a faculdade sendo pública, a despesa de deslocamento, alimentação, material e todo o resto é muito alta. Agora me diz, qual família pobre conseguiria manter um filho ou uma filha, mesmo que fosse na mesma cidade, por 6 anos, sem trabalhar, bancando todas as despesas do curso? Ou seja, medicina não é para pobre. E como já ficou claro que no Brasil, no geral, pobre é preto, a gente conclui que medicina não é para preto. E eu não estou dizendo que isso está certo, é óbvio que não. Só estou dizendo que essa é a realidade do Brasil. É claro que eu estou gravando esse vídeo perto do dia 20 de novembro intencionalmente. Primeiro, porque eu me sinto na obrigação de fazer a minha parte na conscientização. Eu já faço isso em sala de aula, mas quero alcançar mais gente, porque tem muita gente falando merda por aí. Mas eu ainda tive que mudar o conteúdo desse vídeo depois de tudo que aconteceu na semana passada, o lance do Carrefour. Porque tem muita gente doida nesse país, falando coisas que não fazem o menor sentido. 2 seguranças espancam um cara até a morte. Aí veio o discurso de tem que ver o que ele fez. Não, não tem. No Brasil não tem pena de morte. E mesmo que tivesse, seria função da justiça decretar isso, não da polícia, que dirá de segurança de um mercado. Mesmo que ele tivesse matado alguém, ele não poderia ter sido morto como foi. Esse país tem leis. Pode não parecer, mas tem. Aí depois quiseram alegar que não foi um crime de racismo, porque ele não foi atacado por ser negro. É verdade, não foi esse o motivo do ataque. Mas você precisa entender a diferença entre motivação e contexto. O racismo pode não ter sido a motivação, mas tira o preto que morreu e coloca um branco. Nem precisa imaginar, né? O que mais tem por aí é branco dando chilique em loja, porque não quer usar máscara, porque quer furar fila, porque o gerente é preto. Quantos desses apanharam? Se um branco na mesma situação não apanharia, mas o preto apanhou, o racismo faz parte do crime. Dá pra entender? Pior, quando o povo se revolta e vai quebrar as lojas do mercado onde esse crime aconteceu, as pessoas ainda falam que é vandalismo, que é exagero, que assim o povo perde a razão. Cacete, eu também não concordo com quem bota fogo no mercado. Mas qual seria a opção? A lei não funciona no Brasil. Nada funciona no Brasil. O mesmo mercado já se viu envolvido em outros acontecimentos absurdos e nada aconteceu. Não tem como recriminar quem perde a paciência e parte para agressão. Até porque essa agressão, essa violência só foi uma resposta. Não foi o começo. O começo foi o assassinato brutal de um homem. Então, antes de você abrir sua boca para falar qualquer absurdo que seja, para justificar atitudes que matam sistematicamente uma parcela bem específica dos brasileiros, tenta fazer um exercício de empatia. Tenta se colocar no lugar de quem sofre com isso a vida toda. Ah, e se você se incomodou com o fato de eu falar preto o vídeo inteiro, em outro vídeo eu vou falar sobre o porquê eu falo assim.